Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindas, bem-vindos. Estou aqui na nossa live de hoje. Estava aqui, parece que eu vi vocês ontem. Bom dia, tudo bem? Eu amo mandalas. Estou apaixonada também. Vou ter comando no pescoço hoje aqui. E aí, hoje, vamos fazer essa live com mandalas. Estou aqui com o meu livro da Celina Fioravante. É um livro que eu sigo como base, né, para fazer análise nas nossas mandalas. E também Jung, né? Afinal de contas, eu também estudei Jung. Você tem também, né? Eu também estudei mandaloterapia, os princípios de Jung, né? Então, eu acho que quando a gente trabalha nessa função, a gente está sempre estudando, né? Então, quando eu fui lá na Mystic Fairy, eu achei esse livro, achei fantástico, né? Porque ele tem muitas conotações, assim, tanto de forma espirituais, desculpa, gente, como de forma junguianas. Quando você fizer a mandala, você vai clicar na mãozinha aqui embaixo, tá, Dani? E você vai levantar a mão, me passar o problema que você está passando, e você vai falar comigo ao vivo aqui. Tá Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Aline, e você? Tudo ótimo. De onde Então, tá você bom. fala, Dani? Eu sou aqui de Sorocaba, São Paulo, Aline. Olha que bacana. Sorocaba tem uma tia minha que mora aí em Peró, logo depois de Sorocaba. Eu já participei das suas lives, mas a mandala eu nunca fiz. Ah, eu lembro de você. Ah, que bacana. A É, gente fez uma numerologia, não foi? foi sim. Foi sim. Numerologia, né? Ah, que bacana. Então vamos lá, hoje vamos para as mandalas. Eu vou pedir para você me falar, por favor, o seu nascimento é Dani Aleixo, né? É Daniela Daniela Aleixo de Lima. de Lima. Tá. E desculpa a pergunta, por que o Aleixo? O Aleixo ele veio de lá do Guapiara, por parte do meu pai. Foi um nome feito, acho que pegaram lá alguma família lá e foi colocado por lá mesmo. A única a origem que eu sei é que veio lá do Guapiara, que não sei se você conhece, bem para frente de Peró. Não conheço ainda, mas assim, eu tô pensando na parte mais numerológica, entendeu? Porque assim, se você tem o seu Ah, pai, dessa parte eu já não entendo, Aline. então, porque aí se você tem um nome, você usa ele em alguns lugares e depois você usa outro nome na hora de você divulgar, passa como se fosse assim, não credibilidade, vamos dizer assim, mas é que é seu nome, na verdade, para divulgar, assim, nas lives, beleza. Eu entendo que Entendi, Aline. Eu achei que nem tem uma moça também, acho que faz que ela participa das lives, que o nome dela é Ana Correia. E ela sei. fez a numerologia para colocar o nome para atrair bastante coisa, né? Ela, Ah, né? então tudo bem. Então, maravilha. Então, Então, ótimo. o meu eu já Então, não deixa eu ver sei, se mas eu tem. precisava ver mesmo. Era ali Não, eu interessante nem essa vi. parte. Eu nem vi a análise do seu nome, tá? Nem vi. Eu só tô vendo que você me falou um nome e na hora que eu vi aqui é Dani Aleixo. Então, eu falei, deve ter alguma coisa diferente aí, né? Por isso que eu perguntei, tá bom? Mas é isso mesmo. Também trabalho com numerologia, eu sei como que é. Então, vamos lá, mulher. Me fale o tema que você gostaria de trabalhar hoje. Vida amorosa. Vida amorosa. Tá, você quer E- me falar o tema mais ou menos, tipo, quer se relacionar melhor? Quer ver o que está acontecendo com a sua vida que você não está andando? Isso, essa é a E, pergunta. Quero saber por que que não está andando. Eu tenho um crush de praticamente 2 anos, né? Que eu tento dar certo com ele, mas sempre tem alguma dificuldade aí no meio do caminho, entendeu? entendi. Só me fala seu nascimento, por favor, de novo. 19 de setembro de 1979. 19/9/79. Tá, deixa eu ver aqui.
Primeira coisa. Seu nome pessoal, que eu acho importante, né? 19/10/79. Ano pessoal 1. Ano pessoal 1 tá voltando mais para você, tá? Tá. Depois eu vou explicar mediante essas cartas. Então, as mandalas, eu vou pedir para que você fale assim: não, 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 sim, assim, vou deixar de ladinho. E no final você vai escolher uma das que você gostou mais, tá? E Tá aí a bom. gente vai analisar aquela mandala baseada na mandala terapia, que é princípios de Jung, e de acordo com a Celina, que eu vou depois ler um pouco do que ela tá falando lá no livro dela, tá bom? Tá bom, Aline. Tá? Então, me fale, por favor, se você gosta ou não. Vai Não, passar direto. Se você gostou, você fala essa. Aí eu vou separando. No final a gente escolhe, tá bom? tá bom. Então Não, vamos lá. não, não. Deixa eu ver se daí. Sim, não, não, sim, sim, não, não, Nem precisa não. falar não. Você Tá. só. Eu vou Você fala separando. assim. Você pode falar assim, aí pronto. Você vai ficar gastando Tá, só a língua aí. tá bom. Pronto. Quando você gostar, você fala assim, tá bom? Falo, pode deixar. Sim, sim, também. Sim, Acabando. sim. Essa aqui sim? Ah, que tá na sua mão, que tem azul, que tem uma moça. É, que tem a Ok. moça. Agora vamos lá escolher a final. Afinal, tá. Então vamos começar pela última. Essa aqui. Que tem alguma que sempre chama mais atenção, né, Dani? Sim. Aline, eu fiquei entre essa última que você colocou e o Essa? que tá o casal. E que tá o casal. Tá, deixa eu ver aqui. Eu fiquei entre as duas. É, que tem um casal aqui. Isso, essa de cima, a de cima. É. Eu fiquei entre Pronto. essas duas, Aline. Então você vai ter que escolher uma. Tá, deixa eu ver certinho. Peraí. Eu vou ficar com o casal. Casal. É. Então vamos lá. Nunca ninguém escolhe essa daí, viu? Eu acho tão bacana porque eu gosto de inovação, sabe? O pessoal sempre escolhe aquela da mulher que tá no centro com a luz no coração. Sempre escolhe aquela. Quer calar. Essa mandala é número 25, tá? Vou primeiro analisar ela de acordo com o que ela mostra aqui nessas cartas, nesse simbolismo. Os arquétipos, na verdade, o que são, na verdade, arquétipos, né? Para quem não sabe aqui, o que é arquétipo? Arquétipos, na verdade, são figuras que trabalharam conosco em vidas passadas, ao longínquo da humanidade, e estão sempre em símbolos, em imagens que estão no nosso subconsciente e trabalham também no nosso inconsciente. Então, quando a gente começa a visualizar essas imagens e trabalhar em cima delas, a gente consegue identificar um monte de coisa que está por detrás do nosso subconsciente. Se você for analisar, olha que interessante. Essa imagem, ela tem uma mandala invisível por dentro dessas imagens, tá vendo? Que além dessa Sim, mandala, que é um círculo azul com um casal, uma serpentina, vários cristais no meio, e aqui no fundo, ó,
Ela tem Uhum. como se fosse uma base de uma mandala transparente. Você consegue ver? Consigo. Tá? Consigo O sim. que acontece? Tem um significado, tá? Quando a gente vê aqui a carta do casal, você falou que está com problemas com relação à parte de relacionamento, né? Não anda nem desanda, fica aquela coisa enrolada. Aqui os dois, eles olham para baixo. Eles não estão olhando para o mesmo lugar. O que acontece com a sua relação é isso, tá? Ambos não olham para o mesmo lugar, estão andando em lugares diferentes. Você está numa fase, né, que é o ano pessoal 1, que é justamente voltando para si mesma. Aqui nessa serpentina, fala que, na verdade, vocês têm principalmente você, né, que é o caso que você está sendo a consulente, você está avaliando uma relação onde tem que ter muita alegria, onde tem que ter descontração numa relação, não ficar aquela coisa metódica, aquela coisa rotineira. Ambos devem ter a mesma vibração para vocês estarem bem numa relação. O que acontece é que às vezes só a Dani está desse jeito. E às vezes a outra pessoa não está na mesma vibração que você, entende? Sim, É por isso que às entendo. vezes a relação não vai para frente, tá bom? Outra coisa aqui também é o seguinte, quando a gente vê essa mandala por trás de tudo aqui, a gente vê realmente assim uma cor de verde que não é nem verde, que não é nem o dourado e nem o verde. Olha, veja esse tom. Esse tom, Sim, na apometria, ele chama-se de verde fosforescente. Essa cor aqui, aí eu já misturo um pouco das pessoas da terapia junto, negócio de analisar junto. Quando a gente legal. trabalha o verde fluorescente, ele trabalha justamente aquela coisa de transmutar aquilo que não está bom. Então, você, no fundo, no seu subconsciente, você quer realmente transmutar aquilo que não está bom em outras relações que você viveu e você Sim, transformar essa relação atual em uma coisa melhor, exatamente. Isso né? mesmo. Então, isso daí está no seu subconsciente. Você, na verdade, escolheu a mandala, mas sem perceber que, de fato, é isso que você está buscando. E quando você escolhe com esse fundo azul, você, na verdade, você, além de ter uma transcendência, de você querer alguma coisa mágica numa relação, você não quer só uma relação, desculpa a forma de falar aqui, papai e mamãe. Você quer uma Isso, relação, não é somente sim, o sexo em si, tá? Uma sim, pessoa que te compreenda, uma pessoa que realmente seja, é, que te enxergue com olhos de amor, de beleza, que veja beleza nas coisas que você vê também. E exatamente. E nem sempre a pessoa está olhando desse jeito. Essa pessoa que você está falando aí, que você está mentalizando. Então, é meio que, assim, tapa com luva de pelica, que sabendo que está vindo aqui para você, né? Sim, luva de pelica. Então, o que acontece? De repente, para você reavaliar essa relação que você está ficando, que a pessoa não anda nem desanda, você só está perdendo seu tempo, Sim, porque é uma pessoa que não está andando na mesma linha que você, é. tá? Mas aí isso é de acordo com a mandala. Você, na verdade, quer uma tranquilidade, mas uma tranquilidade que não seja mórbida, né? Tem que ter tranquilidade. Exatamente. Eu quero uma pessoa que consiga viver uma vida leve, né? Não, Exatamente. sem cobranças de ambos os lados, até porque é um relacionamento maduro e que seja um relacionamento leve de ambos os lados, entendeu? Porque acho que a gente já passa por tanta coisa para poder viver um relacionamento tão assim pesado, né? Eu quero algo leve, né? Que a gente possa Exato. viver uma Não, vida mais tranquila, né? exatamente. Você está numa idade madura, né? Você não quer mais assim brincadeira, né? Então, Não, tudo bem que tem que ter uma leveza na relação, porque vem até a serpentina mesmo falando isso, né? sim, Ela traz aquele equilíbrio. A serpentina também ela pode trazer esse lado da Kundalini, né? Que é trabalhando a parte do equilíbrio do seu corpo, dos seus chakras. E todas elas com cristais. Olha que interessante, ó. sim. Não é uma coisa boba, Não, é uma coisa mágica. é uma Você coisa busca uma mais. relação que seja mágica para você, que não seja somente só mais uma, tem que ser uma pessoa especial, né? Sim, Olha o que fala no livro, tá bom, Dani? Fala assim, esse caminho chama-se tentação. Representa o grande teste da alma evoluída, cuja caminhada já está adiantada. O 25º caminho
que é o nome dessa mandala, ela chama de ativar o livre-arbítrio com muita intensidade e proporciona aquilo que pode tirar o buscador da sua busca. Os poderes da imaginação, presentes no estágio anterior, crescem. Quem se deixa envolver por eles torna-se vítima e escraviza-se. Essa é uma luta entre a imaginação e a verdade. Só uma escolha correta ajuda a escapar do perigo que este caminho representa. Esse negócio de falando da tentação é que às vezes você acaba se pegando na parte da sexualidade. Às vezes a pessoa é boa numa questão e a gente fala assim, mas fulano é tão bom naquela situação. A tentação não precisa ser necessariamente sexo, tá? É bom numa situação. De repente eu posso dar uma oportunidade para ele, mas aqui fala que não é só isso, você viu, né? Sim. Pode ser um perigo para você, para te manipular e você não entrar realmente naquela frequência que você precisa para entrar naquilo que você realmente busca, que é o todo, Exatamente, não que é o somente uma todo. parte, né? Exatamente. Ainda fala assim, ela atua sobre o inconsciente, produzindo atrações variadas pelo sexo oposto, que parece ser a fonte das soluções da felicidade, tá vendo? Às vezes você fala, poxa, melhor ficar com ele do que ficar sozinha. Isso mesmo. Né? Então, É. não, calma, não é bem por aí. É isso que tá falando aqui nessa mandala, tá bom? Tudo bom, Juliana? Bom dia, viu? Bom dia, pessoal. Daqui a pouquinho eu venho aqui falar com vocês, tá? Continuando aqui, Dani, vamos lá. Olha, leva o estado de consciência que acelera a manifestação das imperfeições da alma e suas limitações diante do desejo. A verdadeira natureza humana, que busca melhorar, mas não é fácil, é testada com muita intensidade neste ponto da sua caminhada evolutiva. Essa mandala representa, portanto, um movimento de viver o grande teste da alma. O nome desse estado é consciência da tentação. Bem o que você está vivendo, né, mulher? Bem o que eu estou vivendo. Fala assim, para você domar as tendências do corpo, controlar as suas energias e a mente, que não pode fazer uma correta conexão com Deus e não consegue ser ajudada na hora de tomar a decisão final. Chega na hora que você começa a pensar, poxa, eu tô sozinha, quer saber? Vou ficar mais um pouquinho com ele, depois eu vejo lá na frente. Então, eu já tentei, sabe, Aline, muitas vezes terminar com ele, bloqueei, já fiz de tudo. Chega na hora que, tipo assim, se ele não tá perto, vai que é uma beleza, mas se ele vem perto, eu repenso, já que eu tô sozinha mesmo, então, é exatamente essa frase. Aí, como oráculo, a gente vai finalizar ainda, tá? Como oráculo, ela faz o seguinte, a mandala 25. Prepare-se para uma grande tentação. Depois vou explicar por quê. Vai haver muita confusão ao seu redor. Não confie nas aparências. Você pode ficar lesado ou roubada, mas você é quem facilitar. Dê atenção à sua garganta e alguém exerce um domínio espiritual negativo sobre você. Olha, pesado isso daí. Então, neste caso aqui, eu falaria para você, prepare-se para a grande tentação, no caso dele, né? Porque você está falando de uma pessoa. Uhum. Então, provavelmente ele vai se mostrar para você, vai falar assim, vamos tentar sair, fazer alguma coisa diferente. E é a hora de você realmente expor o que você quer para sua vida. Por quê? Porque essa mandala 25, ela vai falar assim, atenção à garganta. Por que a garganta? O poder do verbo. Quando você, na verdade, expõe o que você está querendo, o que você está pretendendo para sua vida, você está mostrando para o universo que você está pronta para alguma coisa nova. Se você, por exemplo, está com uma pessoa que não está sendo totalmente aquilo que você está buscando, peraí, começa a colocar no papel quais são os pontos fracos e fortes, e se tiver mais pontos fracos do que fortes, você cai fora e dá oportunidade para o novo. Porque senão, o que vai acontecer? Ele vai aparecer, você vai ficar nesse caminho, nesse cachorro atrás do rabo, entendeu? Sim. Nesse mundo rotativo, sem ter um retorno realmente. Ou você vai e racha, desculpa a forma de falar, ou você vai, dependendo da situação que você tiver que conversar com ele. Olha, vamos fazer uma coisa? Daqui para frente, a gente pode fazer desse jeito? Eu acho que não é bem assim, então vamos encerrar. E você, quando ele tiver que procurar, você não cair em tentação. Você viu o que veio, né? A mandala da tentação. A mandala é uma tentação mesmo, Aline. Olha.
quer, Ele, mulher. Você tá mulher, ele arriscada, você planta quer. no meu portão, ele fica plantado no meu portão e não sai, ou vai no meu trabalho e não sai, e fica lá esperando, e vem conversar. Daí conversa, fala que vai ficar bom, vai ficar melhorar, que vai ser presente, aí fica presente um tempo, daqui a pouco já começa com os negócios, já dá BO de novo. E isso já está em quase 2 anos já, Aline. Então, olha o tempo que você está perdendo. Vamos Nossa, pensar assim. É o tempo que você está perdendo, porque na verdade, momentaneamente é bom. Mas depois você fica vazia, totalmente. né? Porque você percebe que você não está sendo realizada completamente pela pessoa. Então você acaba pensando, poxa, eu tô ficando com a pessoa só para passar o tempo. E isso não é o Sim, ideal para você, né? não. Bom, Tá bom, Aline. olha, essa Obrigada, mandala viu? aí veio certinha para você neste momento. Veio certinha. Preciso sair da tentação. Pois é Obrigada. isso. Ótimo dia. Imagina, imagina, Tchau, ótimo. Aline. Tchau, tchau. E aí, gente, estamos hoje com uma live de mandalas. O que seriam mandalas? Na verdade, mandalas, gente, são círculos que são sagrados, né? Pelo nome na sua integridade, né? É um círculo sagrado. Então, ela pode ser, na verdade, não necessariamente um círculo, né? Ela pode ser de várias formas, círculos, desenhos geométricos, que são ligados a nosso subconsciente, tá? E aí a gente vai fazer o quê? Nessa mandala, elas têm um significado muito profundo dentro do nosso subconsciente. Querendo ou não, elas têm um significado pelas cores, pelo formato, pelos desenhos, né? E pelas formas, né? Pelos formatos, pelas formas, a mesma coisa, tá? Então, assim, quando você mentaliza uma coisa, você pretende um objetivo, e você analisa, escolhe uma mandala, no íntimo, você já sabe a resposta. Só que às vezes você não sabe interpretar, porque está no seu inconsciente. Então aí você coloca para o consciente, que é uma pessoa que conhece sobre o assunto, e é onde eu estou aqui, para te orientar naquela resposta que você está precisando responder, tá? Alguém quer fazer alguma análise aqui com a sua mandala, de acordo com o que está precisando no momento? Não precisa pagar nada, tá? Se você quiser dar presente, tudo bem, mas se você quiser dar um crédito, beleza, mas não precisa pagar nada. Hoje eu não tô cobrando nada, hoje eu tô boazinha. Juliana, bem-vinda, primeira vez na live, tudo bem? Prazer, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline Pérez, tá? Eu trabalho com diversos tipos de ferramentas quânticas, sou terapeuta quântica e trabalho justamente com a parte de mandalas, com reiki, apometria, hipnose, PNL, baralho cigano, radiestesia, mesa radiônica, evidência e numerologia cabalística. Marketing holístico também, tá? Porque eu também sou publicitária de formação e trabalho com essa parte de marketing, fazendo também marketing holístico. Se vocês quiserem procurar lá nos meus serviços, tem lá uma promoção bacana até dia 31. Quem quiser fazer a análise comigo hoje, aqui na live, você vai ter que clicar na mãozinha, entrar comigo ao vivo para você participar, tá? Você vai me passar o problema que você está passando. Quem mais aqui está comigo? Ah, tem duas já. Então, a Patrícia Gomes, a próxima. Depois da Juliana, tá bom? Então, Patrícia, vamos lá, Patrícia. Bem-vinda. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E você? E bom dia para todos. Bom dia para todos. De onde você fala, Patrícia? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. É Patrícia Carioca. Gomes? Isso, Patrícia Gomes, isso. Seja muito bem-vinda, tá? Um beijo para o Rio de Janeiro aí. Não conheço Obrigada. ainda o Rio de Janeiro, quem sabe um dia, Ah, tá? sim, vai gostar. Aham. Eu tenho Temos aquele os perfil de nossos intenção. desafios, mas acredito que isso está geral também, né? É verdade. Menina, me conte como que eu posso te ajudar hoje. O que você está passando de problemas aí? Me fala seu nascimento para eu analisar e que ano pessoal que você está para analisar juntamente com a mandala. Que ano que você É, faz aniversário? Um dia, mês e ano? dia 7 É. de setembro, 72. De qual ano? 72. Vamos lá, vamos ver que ano que pessoal que você está e depois a gente já abre a mandala. Aqui.
ano pessoal 6, tá? O ano pessoal 6, ele trabalha muito a parte de estudos, de análise consigo mesmo, trabalho família, né? E aí eu vou pedir para você me falar qual o problema que você está passando hoje, que você gostaria de trabalhar juntamente a mandala. O que é problema para Não, você? e é exatamente isso aí que você me falou, questão da familiar tá bem complexo, assim. Na verdade, eu sempre tive muito problema com a família, assim, relacionamento familiar desde criança. Mas eu acho que agora tá, acho que como eu também tenho um olhar diferenciado para isso hoje, eu acho que tá um pouquinho pior. Mas dentro do possível, eu tô tentando ali ver como que eu consigo, o que que eu consigo, o que que eu posso fazer, né? Mas eu sei que não depende só de mim. A questão do. Eu gosto muito de estudar, então, como eu não estou trabalhando nesse momento, eu realmente voltei a estudar, fazer pré-vestibular para poder fazer uma faculdade federal, né? Aí estou estudando, que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer desde criança, e como eu não estou trabalhando, eu estou me empenhando nisso. E estou buscando alguma coisa assim para realmente dar uma virada. O que, que eu poderia fazer para qual área que eu posso atuar hoje que vai me dar uma liberdade melhor, porque eu sempre fui do corporativo, sempre trabalhei CLT, mas eu observei que isso estava acabando comigo. Tanto acho que até por isso que eu já estou quase 2 anos em casa, né? E fazendo outras coisas, mas ainda não me encontrei porque eu quero realmente dar uma virada nessa chave, porque eu vi que esse corporativo me deixou um pouco, assim, não me deixou muito bem. Mas não tem O que eu jeito, vou você tem que fazer? trabalhar, você precisa trabalhar, você não pode viver de vento, né? Mas Então, eu quero exatamente. algo mais que esteja mais próximo do meu propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Você já sabe, então, qual é a sua meta de vida, qual é a sua missão de vida? Então, tenho. Isso eu estou buscando há pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Aí já estou com uma visão melhor do que talvez seja melhor para eu fazer nesse momento. Tá? Porque, de repente, Patrícia, você pode, de repente, fazer também uma numerologia cabalística. Aí eu já verificar também, analisar qual é o seu ponto principal nessa vida, o que você traz de informações das outras vidas para essa vida, qual é a sua missão nessa vida para você realmente se realizar. Que quando eu descobri Uhum. isso, para mim foi uma virada de chave, entendeu? Na época que eu fiz. E também depois que você começa a trabalhar, você começa a descobrir qual que é a sua essência, qual a cor da sua essência, começa a descobrir o nome que você vai trabalhar para poder realmente trazer mais benefícios, né? Isso, se você quiser fazer, já fazendo marketing aqui meu, né? Tem a numerologia cabalística que coloco lá a promoção neste mês aqui, lá numa hora pura. Se você quiser depois Aham, fazer, eu tá? vi, eu vi. Uhum. Tá bom? E vamos então trabalhar a mandala, tá? Então, na mandala, ela vai trazer realmente aquele momento atual que você está vivendo. E realmente, como você vê, você está vivendo o ano pessoal 6, que é justamente esse momento até setembro. Até setembro você vai viver isso mesmo número. Você vê que Sim. realmente é aquele desafio muito grande voltado para este tema, porque é o momento de você trabalhar isso mesmo, né? Então, como que a gente vai analisar a mandala? Você vai escolher, vou mostrar para você aqui na tela, várias mandalas. Vou analisar de acordo com a mandala terapia, um estudo junguiano, e depois a gente vai pegar o livro da Celina, que é a dona dessas mandalas aqui, e ver qual é a mensagem que vem no livro dela, tá? Primeiro vai ser minha análise, mediante o seu tema, depois a gente vê o livro, tá bom? Então você fala assim, como que eu vou escolher? Bateu o olho, o coração mandou, é aquilo, tá? Não é porque é mais bonito, porque tem o símbolo X e Y, Sim, não. entendi. Bateu o olho, Uhum. tá? Então vamos Ok. lá, vamos começar aqui. Você vai falar, quando você gostar, você fala separa, né? Ok. E aí as outras eu vou tirando da tela, tá bom? Vamos lá, começando. Não gostou de nenhuma, né? Não, na verdade, deixa eu te falar, eu gostei da primeira mesmo. A primeira, É.
Essa aqui. Foi a primeira que eu vi, eu falei assim, não vou gostar da primeira, não. Gostei da primeira mesmo. Não, É da vou te primeira mostrar as mesmo. outras, mas vou deixar essa aqui separada, tá bom? Tá. Qualquer coisa você fala, eu quero também aquela outra. Pronto. Mas só para te mostrar, porque vai que você olha as outras, você não Essa que você tirou agora. essa Parece uma flor. é uma flor. Ah, então tá. Tá ok. Lindas. Todas são lindas. Todas, né? Mas sempre tem alguma que chama Todas. mais a atenção da gente. É. Foi a primeira e essa última agora. Da flor, né? Isso. Lindas. Gente, E outra lindas. forma, tem Todas outras lindas. formas de a gente trabalhar mandalas também, tá, gente? Nossa, Mas, lindas. mas essa forma eu achei mais fácil da gente usar no dia a dia, né? Numa Sim. live. Então ficou entre essa e essa. Qual que você vai escolher? Então é a primeira mesmo. Primeira. É geralmente assim, a gente bate o olho e realmente se sente bem com uma mesmo, né? É. Essa aqui é a mandala número 14. Então vamos lá. Primeiramente, vamos colocar na tela aqui essa mandala. É mandala tipicamente com dois tipos de formas definidas, né? Que é o círculo e o quadrado. E ela é totalmente verde. Em todos os aspectos de verde, né? Vamos lá, vamos analisar agora ela. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, você, de acordo com essa mandala, é uma pessoa totalmente multifacetada. Você é uma pessoa que tem uma facilidade, uma flexibilidade para lidar com várias situações ao mesmo tempo. Não gosta de rotinas, tá? Ao mesmo tempo, olha que interessante. Ao mesmo tempo que você gosta de rotina, você gosta de coisas corretas, bem centrada. É uma pessoa que tem metodologia para fazer as coisas, ao mesmo tempo que gosta das coisas muito corretas, ao mesmo tempo também gosta de ficar todo dia fazendo uma mesma rotina. Gosta de quebrar algumas regras de vez em quando, entendeu? Você me confirma se eu tô falando certo para você, tá bom? Exatamente. Tá? Exatamente. E aí fala o seguinte, né, Patrícia? Você é uma pessoa que no centro, a pessoa quando começa a conhecer você, ela fala assim, nossa, a Patrícia é meio fechada. Mas, na verdade, a Patrícia é um livro aberto. Ela, quando começa a conhecer melhor a pessoa, ela se expande. Só que, na verdade, você se fecha por enquanto, porque você, na verdade, quer proteção. Você não quer que qualquer um adentre na sua vida. Você é uma pessoa que realmente foca em você. E quando a pessoa realmente for mais importante, mais interessante, aí sim você começa a se abrir. Tá? Então, neste momento, é uma informação boa para você saber que não é qualquer pessoa realmente que vai adentrar na Patrícia que vai conseguir o que ela quer, o que ela quiser. Então, é uma pessoa bem assim, centrada, mostra aqui nesse momento, tá, Patrícia? Isso. E ao mesmo tempo, a gente vê aqui em volta dessa. É como se fosse um labirinto, você percebe, ó? Fosse Tá? o quê? Um labirinto. Ah, tá. Tá cheio de folhinhas aqui ao redor, aqui não dá para enxergar tudo na tela, tá? Mas um labirinto que tem foco principal e consegue chegar facilmente no centro. Não é um labirinto difícil de se chegar. É um labirinto realmente que você consegue chegar rapidamente no seu ponto principal. Quando você pensar numa coisa e você foca, você realmente consegue o que você deseja. Então aqui fala para você assim: continue nessa busca, que você realmente consegue o que você deseja. Trabalhe principalmente o coração, trabalhe principalmente o que você sente sobre uma situação, que você consegue realmente atingir o seu objetivo. Porque o verde, ele é ligado ao chakra cardíaco. E quando a gente trabalha muito verde, que é a sua modelo só tem verde, né? Quando a gente trabalha o verde, a gente trabalha muito o lado da cura no coração, trabalhar as mágoas, trabalhar as coisas que você precisa limpar no seu coração para realizar aquilo que você deseja. Então, você vê como que faz sentido com relação ao que você acabou de falar? Sim, Você vê como inclusive na questão da cura das mágoas, correto. exatamente, entendeu? Exatamente Por isso. quê? Porque o verde tem duas cores que trabalham o chakra cardíaco, o verde e o rosa, né? O verde, ele trabalha justamente o quê? Você. E o rosa trabalha o incondicional. E o verde vai trabalhar a cura em você. Então, quando você trabalha a cura em você, que é o que você está buscando de verdade, você acaba melhorando o seu aspecto na parte do que você está querendo.
Então, você está intrinsecamente, já meio que inconscientemente, ligada com aquilo que você está buscando. Então, você está no caminho certo. Ai, obrigada. Engraçado que até a segunda que eu gostei também, ela tinha um pouquinho de rosa. Não sei se dá para ver. Dá, aqui, ó. Ah, ela também tem verde e tem rosa. Legal. Mas essa daqui tem mais a ver com você. A Então, não posso segunda? só escolher. Mas você escolheu a mandala certa para você. Ai, que Agora eu vou te legal. falar, você vê como que eu acho fantástico, tá? Eu acho fantástico isso, porque as mandalas, elas não são assim um desenho apenas, né? Elas realmente têm muito significado. E eu vou falar agora o que sai no livro, tá bom? Olha só. Este caminho significa poder. Ele é representativo na realização que se processa com intensidade no plano material, o quadrado. Tá? O 14º caminho ativa a percepção e a utilização daquilo que foi criado no mundo físico. Ele estimula a busca da perfeição e, quando está nele, as leis naturais são consideradas pelo buscador. Há uma clara noção de que deve ser realizado e de como o bem de todos deve ser respeitado. Ou seja, você respeita todos desde que você seja respeitada também. Né? Atua subconsciente, produzindo discernimento para dar continuidade ao processo evolutivo. Leva ao estado de consciência que cria circunstâncias favoráveis aos empreendimentos materiais. Entendeu por que você saiu do corporativo? Sim. Porque você está realmente buscando empreender materialmente fora, né? Concretizam-se também ações efetivas, formam-se grupos de atuação e a integração entre os poderosos. A base para toda essa poderosa movimentação está na ação dos mais sábios e experientes. Essa é chamada consciência de iluminação. Quando você tira essa mandala 14, é o momento de você exercitar e treinar o corpo, pois há aproveitamento de energia física. E essa mente busca soluções práticas, embora não seja preocupada em fazer conexão com Deus. Porque quando você pensa no quadrado que está no centro aqui, ele é aquela coisa assim, tá? É uma forma racional de pensar sobre aquilo. Foco. E ainda por cima a gente tem um símbolo no meio, que é um ponto principal, né? Nós temos ao redor o círculo, que significa o seu todo, mas ao mesmo tempo nós temos o quadrado, que é aquela coisa do racional, que é muito forte para você. Como mandala de oráculo mesmo, ela fala assim, que você vai fazer bons negócios, vai iniciar uma construção. Então, está perto, realmente conseguir o que você quer. Vai ter dificuldade com sócio ou disputa pelo poder no trabalho. Pede para você controlar pressão arterial. Procure ser mais afetiva, romântica e amorosa, porque aqui está falando mais em você, né? O outro está muito cansada de sofrer, né, Patrícia? Isso. Né? Então, aqui falo para você, às vezes, como você está muito focado em você, de repente, para o outro, você começar a ser um pouco mais afetiva e afetuosa. E, só para finalizar, evitar irritação e discussões. Tá dando muita treta, muito problema? Muito obrigado, hasta la vista e tchau. Entendeu? Então, assim, foca no seu momento atual, na razão, mais do que emoção, mas não deixa de ser amorosa do jeito que você é de fato. No coração, na verdade, no íntimo, você é uma pessoa amorosa. É que às vezes você toma tanto na cabeça que às vezes você precisa ser um pouco recolhida. Mas é isso que mostra o seu momento atual. Fez sentido com relação ao que você realmente está buscando hoje? Sim, sim. E aí eu quero só fazer uma observação. Quando você mostra a carta, o outro símbolo que aparece para mim é a pirâmide. Também, também. E a Ok. pirâmide é aquele negócio de você trabalhar justamente aquele poder pessoal interno. Ele também tem essa pirâmide. Também é pirâmide, tá? Na verdade, é como se fosse uma pirâmide De cima. aprofundada, né? Isso. Mas é isso mesmo também, tá? A Ok. análise que eu falei, na verdade, eu não falei pirâmide, mas eu já analisei como uma pirâmide também, tá? Porque é como se fosse aquelas pirâmides de Machu Picchu, né? Pode ver que lá de cima, olhando assim, parece uma pirâmide de Machu Picchu lá de cima, Aham. né? Também tem Verdade. significado, tá bom? Tá ok. Então, Então, é bem isso, é bem isso. E é aquele negócio, a pirâmide, ela tem os mistérios, né? E os mistérios, elas não estão lá fora, elas estão lá dentro. Você vê que tem um sim. pontinho? Esse pontinho é onde você realmente está na sua essência, você onde está buscando realmente o seu foco. Quando você esquece um pouco dos outros, você foca em você mesma, você realmente está
seguindo o seu propósito de vida. Correto. Né? Isso mesmo. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada. Imagina, tudo de bom, viu, Patrícia? Até a Muito próxima. obrigada. Um beijo. Um beijo. Para a próxima pessoa. Lohane, me ajuda bem aqui um pouquinho. Tudo bom, Lohane? Bem-vinda, viu? Pessoal que está aqui na live pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Essa live de hoje é sobre mandalas. As mandalas, elas trabalham justamente o aspecto junguiano e também os aspectos dos arquétipos, né? Que são através das imagens que nós usamos no dia a dia. Então, eu estou analisando aqui um problema que através da mandala e pelos arquétipos e pelas figuras que você escolheu, ela vai trazer um significado especial para você. Tudo bom, Juliana? Juliana? Tá com o seu microfone desligado. Oi, Juliana, tudo bem? Você tá aí online comigo? Oi? Você precisa entrar comigo aqui no... Você não consegue falar comigo, né? Se você não conseguir falar, tudo bem. Tô vendo que você tá ouvindo. Olá, Bom dia, tudo bem? bom dia, tudo bem? Muito bem-vinda, viu? Prazer estar aqui com você. Prazer com você também. De onde você Obrigada. fala, Juliana? Como a minha colega anterior, eu sou do Rio também, Olha, mais uma do Rio. Beijo não pro é pessoal daí verdade? também, viu? Obrigada. Eu nasci em São Paulo, capital, mas morei lá só Ah, é? criança. E eu já estou Ah, há que bacana. 24 anos, eu amo. Gostou. Gostou, não vai voltar mais, né? Para São Paulo? Sabe, se for por algum motivo de um ótimo trabalho, eu penso sim. Eu gosto de São Paulo, adoro. Tenho orgulho de ser paulistana também. Ah, é gostoso. Eu gosto de São Paulo, só que eu queria menos muvuca, porque São Paulo é muito muvuca, né, mulher? Meu É, lá Deus. é. Nossa, É bem eu saí da muvuca. agitado. Eu tenho a minha irmã mais nova, que inclusive é minha filhada, ela se casou e tudo, ela tá morando em Guarulhos. Aí sempre que dá, eu dou um pulinho, Ah, então. Aí matar a saudade também, né? né? Que bom. E me fale, por favor, me fala seu E nascimento, você é que de a gente vai onde? começar. Oi? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, mas eu tô morando na Praia Grande. Olha, que Eu gosto legal. de morar na praia. Eu conheço o litoral só até São Vicente e Ilhabela, mas pra baixo eu não conheço onde eu quero ir. Ah, você conheceu o top, né? Ilha Bela é o maravilhoso, né? Eu amei, Maravilhoso, né? Eu tô aqui no litoral verdade. sul, né? Então é diferente. Mas aqui é uma paz. Quando eu tô me estressada, quando eu o dia inteiro eu vou lá na praia. Mas você Sempre, sabe que aqui sempre no vou na Rio também praia. tem umas praias que, Ah, tipo, Praia da Reserva, é aqui pertinho que eu moro aqui na Barra Olímpica. Dá 10 sei. minutinhos de carro. Chama Reserva, fica entre a Barra e o Recreio. Menina, é um deserto ali. Até Ano Adoro. Novo, eu passei lá, porque a gente não tinha planos grandes, assim, de ir pra Copacabana. Eu já passei 13 anos seguidos lá. Já morei em Copa há muitos anos, fiquei 11 anos lá. Então, assim, hoje eu tenho fobia de multidão. Então, assim, ali na reserva eu passei só eu e meu marido, não tinha ninguém. Até o quiosque ali estava fechado. Eu olhava para lá embaixo, eu vi os fogos da Barra lá embaixo e pro outro lado os fogos do Recreio. Só eu, ele, a praia e o mar, só. Nossa, é o que eu gosto. Aqui onde eu moro é a última praia de Praia Grande, de Solimar, né? Ela é perto de Mongaguá. Menina, eu olho aqui, só tem eu, o mar, uma pessoa ali Ai, eu longe. tenho uma conexão Eu muito dormia, forte tá? com o mar, sabe? Acho que é um dos grandes motivos de eu ter vindo morar aqui no Rio é por causa do mar. Eu tenho essa conexão enorme. Eu também, nossa. E aí eu vou lá, vejo sério, umas 50 gaivotas ao mesmo tempo, assim, no chão, um pouco voando, Que assim, delícia. aquela revoada, aquela coisa, uma paz, divino, né? Então, E aquele sabe, barulhinho da onda, não eu me é? Coisa conecto muito com mágica. ela. Sim, eu me sinto levitando. Eu também. Então, assim, a gente tem que buscar esses momentos, né? Deus colocou tanta coisa boa ao nosso redor, né? A gente pode aproveitar, né? Com certeza. E... Mas hoje, né, no seu tema que você gostaria de trabalhar, vou pedir para você me passar o seu nascimento para eu analisar só o ano pessoal
contrapartida também junto com a sua mandala. Me fala seu nascimento para eu poder verificar e depois o seu problema que você está passando hoje. Tá, Qual que é o seu é dia nascimento? 22 do 22? 8 Ah, de 1975. Esse ano eu completo 50 anos, olha que show, hein? né? Olha, virginiana. Não, eu sou leonina. Dia 22 é dia 23, já que muda, né? É dia É, 23 para ter um dia, né? mas eu tenho algumas coisas que influenciam também de virgem, já percebi. Sou muito leonina. Assim, sou Então, somos leal, leoninas. sou enérgica para algumas coisas. Eu tenho até que acender agora um pouco da minha energia, que anda muito baixa, muito mesmo. E assim, mas às vezes eu tenho me pego, não sei se é pela idade, entendeu? Que a gente vai ficando assim mais consciente de muitas coisas. Parece que Virgem já está atuando mais, e eu tô ficando muito introspectiva, muito seletiva. E qual que é o seu acidente? Câncer, Ah, então. Tem mais a ver com câncer, tá? Quando você tá depois dos 29 anos, na numerologia, sensível, meu pai. tem isso. Eu não queria Eu ser tão falo porque meu sensível, às vezes acidente eu também fico não é. chateada com isso. Eu queria ser mais fria um pouco, sabe assim? É, mas você é totalmente coração, né? Sou. E olha E só, aí, seu às nome é vezes, só mora o dois. perigo. Às vezes mora o perigo nisso, entendeu? Porque é, eu sou formada, eu fiz coaching de inteligência emocional e tudo. Então, eu aprendi muita coisa com a neurociência, né? E assim, onde mora a inocência, na verdade, há um pouco de arrogância, né? A gente não quer ver algumas coisas, a gente tá um pouquinho cego, a gente. Então eu fico muito assim, ai, gente, até que ponto eu estou me deixando levar? Porque a gente tem que ter a responsabilidade, né? Autorresponsabilidade. Então, às É vezes eu verdade. fico meio assim, puxa, eu quero ajudar mais do que eu, entendeu? Sou ajudada, Mas né? no fundo, você continua sendo leonina. É No fundo, você tem lá o pezinho. Você é de fogo, muito né? Então, não adianta. É uma pessoa que, quando pensa uma coisa, teima, não muda de ideia facilmente, né? sou Porque vaidosa, gosto de comunicar, gosta sou de atriz. ter outras Uma das minhas atenções. Ah, várias formações, sou atriz, entendeu? Amo, sou eu vou falar apaixonada. porque não acho ruim. Eu também sou leonina, tá? Eu não acho Que ruim, ótimo. né, de ser leonina, porque Eu ah, acho falar assim, eu tenho maravilhoso. atenções. Não é que Tem seja gente que tem um certo preconceito, né? Ai, não gosto de leão. Ai, porque leão é maravilhoso, é um amigo leal, né? exatamente. Faz o que puder, tira do seu para poder dar pro Nos outro, tá? relacionamentos valoriza muito família. Mas Exatamente. também É tem uma questão de pessoa que é caráter, né? Tem gente que é apaixonante. assim, quando a pessoa faz coisas erradas muito continuamente, é questão também de caráter, né? Exatamente. E aí, eu que no caso, o leão é uma pessoa que muitos falam que não é fiel. Mas quando você encontra uma pessoa, você é fiel até a pessoa Com realmente se separar, certeza. né? Mas É eu vou te totalmente falar, a fiel. pessoa Leão, não né? é fiel porque alguma coisa ou outra fez também pra ela não ser fiel. Vou ser muito honesta. Quando eu tinha namorado, Exatamente. eu era muito fiel, até que eu comecei a perceber coisas erradas, ou quem estava me traindo. Aí eu vi que a pessoa não estava nem eu traía também. Mas eu sempre falei, o dia que eu me casar, porque para eu entrar no casamento, eu acredito sim, a pessoa tem que se doar por completo. Senão eu fico solteira, poxa vida. Exatamente. Ninguém tá me Exatamente. amarrando, ninguém tá me forçando a me casar. Então eu me Exatamente. casei, tô há 22 anos com meu marido, Olha né? lá. Nunca traí meu marido. Agora, se ele já me traiu, é uma questão dele, né? Eu não sei, mas assim, se alguma Não, nem vez vale já a pena também a aconteceu, gente questionar isso daí, né, agora, né? entendeu? Mas aí a consciência dele, né? Como de todo mundo, né? Que eu digo, assim, né? Exatamente. Eu não vou me igualar a uma pessoa que faz coisas erradas, se é que faz, acredito até que não. Mas, assim, eu penso assim, hoje em dia, principalmente é o que eu tô te falando, né? Com os anos a gente vai tendo um pouco mais de maturidade, né? Normalmente é assim mesmo. A gente Não vai evoluindo, né? completamente, que nós somos humanos, ninguém é perfeito, mas assim, eu tenho muito essa questão. Se é para fazer alguma coisa errada, eu já tive N oportunidades de trair, de caras, inclusive lindos, incríveis, mas eu sempre falei assim, não, para isso então eu tenho que terminar um relacionamento se eu quiser fazer. Hoje em dia eu não negocio isso.
A gente começa a evoluir, não começa mais a analisar como era mais cedo, né? É evolução Não, mesmo, né? porque eu sei das consequências que isso traz. Eu já passei por coisas no passado, quando eu era solteira. Até eu acho importante eu ter passado por isso quando eu era solteira. Isso é importante a pessoa. Bom, vai de caso a caso, mas eu, quando eu era jovem, né? Bonita, exuberante, né? Estudava muito, então eu não tinha muito paradeiro, assim, né? Eu morei em Minas estudando, eu vinha para o Rio, e aí interior do Rio, e eu viajava, não sei o quê. Solta no mundo, obviamente, né? Tava experimentando. Foi muito importante para minha vida isso, Faz parte, né? mas aí você fala assim, pô, Mas aí foi a esse gente passa período. por um. Comecei a selecionar depois, obviamente. Você vai chegando numa idade que você quer o quê? Pé no chão. Selecionar, né? E você seleciona realmente, você vê que realmente é uma pessoa que realmente faz parte da sua história, que vai complementar a sua vida, né? E vai agregar, aí você realmente pensa, poxa, vale a pena eu escolher uma pessoa para ficar do meu lado, né? Então, Exatamente, é uma família, né? Eu acho assim, com isso não é, se deve brincar. né? E hoje você está com vontade de trabalhar que tema na sua vida, Juliana? Então, direcionamento, principalmente para a minha vida profissional financeiro. Por quê? É, Eu tenho várias formações, né? E hoje eu acabei de trancar uma faculdade, que era a minha terceira faculdade. Eu fiz letras, sou formada em línguas poliglota, para trabalhar com turismo e hotelaria. Foi minha primeira intenção. E realmente depois eu fiz turismo e hotelaria. Minha segunda faculdade, trabalhei uma década praticamente com hotéis 5 estrelas, companhias aéreas. Só que isso cansa muito. No início, quando você é jovem, dá o know-how. Eu treinei minhas línguas ali, aqui no Rio de Janeiro foi maravilhoso, né? Aí fui fazer secretariado técnico. E fiquei 10 anos também trabalhando como secretária executiva de grandes diretores. Trabalhei em 2 multinacionais, uma General e outra Globo, né? TV Globo, no Projac. Então, assim, foram grandes escolas para mim, né? Do que é bom e do que é ruim também, né? Porque sabe como é que é? Trabalhar no corporativo, muitas vezes te cobra um preço alto, né? Psicológico, porque por mais que você faça tudo muito bem, você tem que ter muito jogo de cintura, é muita gente querendo tipo, puxar seu tapete, entendeu? E aquela carga de energia, e eu sou igual uma bucha, vou sugando. Por mais que eu não queira, eu tenho isso, né? Eu me sintonizo muito, eu procuro fazer meu mantra, eu sou budista há 13 anos, de Namyo Renge Kyo, né? O mantra. Sou budista de Nichiren. Mas independente, eu cresci no kardecismo, eu até hoje gosto dos santos, né, do catolicismo. Não tem preconceito, né? Já tive preconceito com a Umbanda, hoje em dia não tem mais. Acho maravilhoso, né? Porque no próprio kardecismo eu cresci, tinha preconceito contra a Umbanda. Porque muitos do kardecismo, não é o kardecismo em si, são as pessoas, né? Queriam muito se firmar ali que o kardecismo que é bom, o kardecismo que é bom. Umbanda não. Então eu tinha meio que medo, né? Por isso que eu já ouvi muito isso. Mas hoje, olha que interessante, quando eu saí do kardecismo, que eu abri mais a minha mente. Não adianta, eu também não sigo mais nenhuma religião definida. Eu vou em todas, assim, onde eu me sinto bem. Hoje eu tô frequentando uma Umbanda, aí de repente passei por uma. Tava lá um dia desses, tava voltando da praia, era um domingo, passei a tarde, tava numa igreja universal aberta, eu vi uma música que eu gosto muito, sentei para ouvir a palavra, ouvi um pouco, fui embora. Eu acho assim, Deus tem em todo lugar, tá dentro de nós, né? Ele é onipresente, onipotente. Se eu sentir vontade de ficar no lugar, eu não acho ruim. Só achei aquele estranho depois que o meu perfil é comercial e é totalmente esotérico, curso de reiki, curso de mandala, curso de baralho, não sei o que e tal. Aí deixaram o nome para poder fazer, enviar para mim o cronograma, né, dos horários. Aí o pastor mandando lá, bem-vindo ali, férias, não sei o que, lá. É, qual produto você deseja? Esse baralho cigano, não sei o que. Eu fiquei pensando no pastor, né, que falou, essa aqui é uma ovelha perdida, né, coitados, eles falam assim, né.
É, Mas mas eu me eu fico encontrei no pensando, budismo por enquanto, assim, tô feliz, porque o budismo é muito então, ciência, e por incrível que pareça, tendo essa consciência da ciência, eu consegui me conectar mais com toda essa questão da numerologia, que eu sempre amei desde criança, tudo que eu vejo, por exemplo, durante minha estada no Projac mesmo, e por fora eu fiz curso de interpretação, né? Ciência, TV e teatro, que a vida inteira eu fiz teatro, participei de filmes, de algumas coisas assim. Mas eu nem contava lá na Globo, não, porque meu cargo lá era secretária de executiva, né, de alta diretoria. Então eu não podia nem falar que eu estava fazendo curso de atores para não misturar as coisas, e realmente eu não misturei as coisas. Então eu fiquei por fora mesmo. Então eu me formei também, né, num curso técnico muito bom aqui no Rio, mas não atuei profissionalmente depois. Eu só tinha atuado antes como amadora, né? Guardei lá, tá lá na caixinha guardado, porque esse meu lado atriz, eu sou apaixonada de verdade. Aí fui fazer o quê? Coaching de inteligência emocional, porque eu precisei mesmo. E me formei, acabei me formando, é uma profissão que eu tenho, né? Cheguei a atuar como palestrante, inclusive, para empresas, aqui no Rio e tal, mas aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, fui fazer engenharia de automação. Aí tranquei agora para fazer um outro curso que vai me recolocar no mercado mais rápido, que é análise de dados, né? Que inclusive eu vou começar essa semana a fazer para poder trabalhar, inclusive, se possível, numa empresa multinacional, mas home office, né? Porque está precisando muito nessa área. Inclusive, é uma dica que eu dou aí para quem, né, quer fazer um curso que não precisa de faculdade, fazer um bom curso de análise de dados, né? Porque existem muitas vagas que eu fiquei sabendo e precisa muito. No mundo inteiro. Quem fala línguas, então, melhor ainda. E não precisa ter um nível muito bom de inglês. Se tiver o nível básico, intermediário, já dá, né? Então, é nisso que eu tô focada. Depois eu volto, termino engenharia de automação, que eu já fiz 3 anos e pouquinho, né? Então, para eu não perder, eu vou terminar. Porque é uma área também que, olha só, como é que eu vou fazer engenharia? Por causa da física, da matemática, justamente conectada com essa questão da ciência do budismo que me trouxe, me abriu mais a mente. E na escola eu era ótima aluna, mas eu não era tão boa em física. Matemática eu era, biologia, química eu era. Mas aí fiquei intrigada com isso. Falei, não, eu tenho que voltar a ter alguma coisa me chamando para isso. A numerologia e todo esse negócio de física quântica, eu vou fazer engenharia. E aí, tudo isso é muita coisa para minha cabeça, né? Aí eu fiquei assim, eu vou trabalhar agora com análise de dados. E é isso que eu quero, assim, Eu tenho muitas coisas e eu amo a parte artística também, né? Isso é uma terapia para mim. Então, assim, eu costumo dizer assim, todo mundo fala, nossa, Juliana, você vive estudando, você adora estudar. Não sei se é exatamente que eu adoro estudar, né? Assim, eu vejo as pessoas aqui no meu condomínio, eu olho daqui, eu vejo o pessoal lá na piscina se divertindo. Eu tô aqui cuidando da minha casa, estudando, focada. Sou muito desfocada, aliás, porque o meu perfil comportamental, né? Um outro curso que eu fiz dentro do coaching, eu sou influente. Acho que todo mundo que já percebeu aqui, eu falo bastante, eu escrevo bastante, é o meu perfil, né? Em segundo, dominância. Mas essa dominância minha tá um pouco apagadinha. E é nisso que eu tenho que me focar também mais, né? então vamos lá. A gente vai trabalhar então o seu foco, é isso? É meu foco e eu preciso muito. Assim, eu tô dando aulas particulares para eu não ficar parada, né, nesse tempo agora. Então, Então, para você mas eu escolher uma quero mandala. voltar a me capitalizar como era antes, não ficar no paliativo, porque muitas coisas eu fico na dependência do meu marido, eu não quero mais, né? E é chato, né? Até para eu voltar a poder contribuir melhor em casa, com as minhas viagens, que eu amo viajar, a gente gosta, a gente não tem filhos, né? Então, eu costumo dizer que nossos filhos são nossas viagens para o exterior e tudo, né? É cultura, é conhecimento, são experiências que eu amo fazer amizades e tudo. É ótimo, né? Realmente é ótimo. Mas a gente vai fazer a sua análise aqui dessa mandala.
baseado no tema que você gostaria de trabalhar hoje, né? Então, no caso, assim, como a gente está vendo que você tem muitos cursos, né? E eu também faço isso, estou sempre estudando. A gente está sempre aumentando, né, o conhecimento e não é porque eu adoro estudar, adoro abrir a consciência, né? Eu adoro aprender. Para você estudar, né? Eu sinto uma necessidade. Eu não sei se é porque eu tive uma infância muito humilde, quando eu morava com os meus avós em São Paulo, eu morei em Itaquera, né? Foi uma época difícil, assim, desafiadora. Eu não gosto de falar essa palavra difícil, é desafiadora. Porque minha avó partiu, né, de Minas para lá com muita dificuldade, foi empregada doméstica. Meu avô, que era padrasto da minha mãe, né, que me criou, também, entendeu? Era de Minas, foi para lá, então eram bem humildes. Quando a minha mãe foi para o interior do Rio, aí ela se casou depois com uma pessoa bem de vida, né? Ele pôde pagar meus melhores estudos. Nesse meio tempo também estudei em colégios públicos, que eu gostei muito também. Mas assim, eu tive muita escassez quando eu era criança. E mesmo depois, é, tive algumas questões, né? Quando minha mãe já estava casada com meu padrasto. É, eu fui a filha mais velha, que eu cuidei dos meus irmãos. Então, assim, é, muitas coisas. Eu não tive moleza na minha vida, entendeu? Nunca tive moleza na minha vida. Nunca tudo foi fácil para mim. Eu corri muito atrás. Eu passei por uma federal quando eu fiz letras, né? É, enfim, pegava muita carona para poder sobrar dinheiro, que meu padrasto também não dava mole, não. Então, para ter dinheiro para fazer minha xerox da faculdade, para pagar minha comida, meu lanche e tudo mais. Então, eu aprendi muito com isso, sabe Todos assim? nós temos sempre alguma coisa para ser trabalhada bastante, assim, né? Eu também tive uma situação não muito fácil na vida. Mas isso daí faz Mesmo minha certeza família morava numa mansão, eles moravam numa mansão, a gente tinha essa mansão lá no interior do Rio e tudo, mas eu não tive vida fácil. Mas tem um lado bom disso, né? Quem tem tudo na mão também muitas vezes não sabe dar valor, quando não exatamente. tem uma educação focada, né, no financeiro, tudo. Eu não tive exatamente essa educação focada no financeiro. Fui ter mais agora, nos últimos anos, né, trabalhando e vendo onde melhor distribuir o meu dinheiro. Bom, eu sei que a gente poderia falar aqui várias horas, né? Para a gente conversar sobre esse assunto, mas a gente vai ter que escolher um tema para a gente falar realmente sobre este tema e a gente colocar a nossa mandala para você escolher, tá bom? Tá bom, E a gente pode montar depois uma outra live falando só sobre casos do dia a dia, né? Para a gente começar a abrir um pouco, expandir aí a mente, a consciência, né? Mas vamos focar neste tema, né? Que você colocou. Focar, vamos dizer assim, o tema que você gostaria de trabalhar, então, seria sobre hiperfoco numa situação, é isso? hiperfoco, que muitas vezes eu me sinto sufocada, porque estando muito dentro de casa, apesar de ser só o meu marido, né, aqui comigo, ele trabalha em casa também, que ele é autônomo, é advogado. Assim, eu fico muito aqui dentro e eu queria expandir mais, assim, né? Eu poderia até trabalhar, posso, né? Até trabalhar de dentro de casa, mas a questão financeira me chateia, né? Aí eu me vejo muito focada em que, ai, limpa a casa. Aí daqui a pouco suja de novo. Ai, meu Deus, eu tenho que limpar de novo. Ah, porque não tem ninguém que faça, eu não tenho empregada, eu nunca tive. Né? Mesmo quando eu tive condições boas, eu me focava em economizar, né? Então a gente se vira como dá aqui dentro. Mas aí Mas eu me queria sinto perguntar, então, você sufocada falou, e triste, muitas vezes triste, porque eu queria ter mais minha condição financeira para eu comprar minhas coisas, né? você quer Meu trabalhar, marido não me então, deixa outro faltar tema? nada, mas eu não gosto de sufocar ele, que ele já dá conta de quase tudo aqui dentro, né? A minha faculdade era eu que pagava, eu tinha uma bolsa, tranquei agora, né? Tá, mas assim, você quer Mas trabalhar o financeiro, então? trabalhar essa questão profissional financeira. Então, eu vou pedir para você, então, quando você olhar para uma mandala, você vai escolher uma
bater o olho numa e você vai fazer uma escolha, né? Qual que é aquela que realmente tem o seu sentido. Então, assim, gostou? Eu separo, senão eu vou passando aleatoriamente até você falar, Sim, ó, essa aqui também. Aí no final você escolhe uma, tá bom? tá bom. Vamos começar então com essa primeira aqui. Uhum. Se gostar de alguma, você fala que eu separo, tá bom? Tá. Essa. Essa, ok. E essa. Essa aqui, Aham. tá. Vamos lá. A da mulher. Tem uma da mulher. Da mulher. Mas já passou faz tempo da mulher. Deixa eu ver. Essa aqui? Não, tem um desenho mesmo dela, azul. Essa? E ela no meio. É. Tá. Aham. Então temos 3 figuras. Qual que você deseja mais trabalhar? Essa da mulher ou essa? Hum, deixa eu ver. A de baixo eu não tô vendo muito bem, peraí. Então, uma mulher. Essa. Essa? Essa que você quer trabalhar? Eu achei bem interessante isso aí no É. meio. Eu gostei Tá das bom. 3, mas. Mas vou ter que escolher uma. É. Essa aqui, as 3 têm azul, né? Você percebeu? É, não sei, eu não sei, porque ultimamente eu tô tão focada no azul e no verde também, engraçado. Minha cor preferida é o verde, por incrível que pareça. Mas. Oh, Vou escolher. a do meio. A do meio? Então tá bom, vamos lá. Então eu vou analisar para você mediante o que você escolheu. Já teve alguma pessoa hoje já que escolheu essa mesma mandala? Você não viu, né? Não, essa não, não vi. E nessa mesma live escolheram já essa mandala também, tá? Caramba! Não vou nem mudar, tá bom? Porque ela tem outro significado mediante o que você está falando agora, tá? Você vê como que Que realmente vai mudar o coincidência! foco. Não, nesse temos 32 mandalas. 32. E você escolheu Uau, bem aquela que escolheram agora há pouco, né? Mas vamos lá. A Dani que uau. fez também a análise comigo, ela também escolheu essa mandala. Então, o que a gente percebe, né, Dani, Juliana? A gente percebe Juliana. aqui, com essa mandala, a gente percebe com essa mandala o seguinte. Você escolheu a mandala que trabalha o duplo, né? O lado razão e o lado emoção. Eu sou uma pessoa que Hum, tem um equilíbrio muito forte entre razão e emoção. Outra coisa que eu percebo também aqui é que você não gosta de ficar na rotina. Você gosta de estar sempre fazendo algo diferente no seu dia a dia, né? E, exatamente, exatamente. e uma pessoa também que é muito focada no seu intuitivo. Muito. O seu lado intuitivo é muito forte, tá? Por causa justamente do azul que você escolheu em todas as mandalas. Você pegou. Então, ontem aconteceu um fato que eu até comentei em outra live. Ah, Eu não tinha almoçado, já estava tarde, né? Devia ser umas, sei lá, 4 horas da tarde. Aí do nada eu corri, botei uns ovos para cozinhar e pensei, antes que cortem o meu gás. Aí depois, assim, já conscientemente, nossa, mas por que cortariam o meu gás se estão todas as contas pagas, né? Não tem por que eles cortarem o meu gás.
Aí, mas naquilo na minha cabeça estava assim, ai, tomara que cozinha logo, cozinha logo. E aquilo na minha cabeça, vão cortar meu gás. Aí, de repente, quando já tinha cozinhado, acabou o fogo. Aí eu olhei, falei, ai, gente, acabou o fogo. Aí eu liguei, tentei acender a chama de novo. Cortaram o gás, realmente. Ai, gente, mas Então, as contas estão pagas, o que que aconteceu? Mas não é, porque entrou água na tubulação todinha do meu prédio aqui do condomínio. Então, eu tô ah, até desde ontem sem gás aqui. Aí meu marido correu, comprou chaleira, comprou um monte de coisa elétrica. A gente já tinha panela, mas aqui ia demorar mais, né? Aí agora não tem jeito, tem que esquentar tudo na elétrica. E realmente cortaram meu gás. Olha que incrível isso. então, por causa que você tem uma forte conexão com o lado da intuição, né? Outra coisa também que a gente percebe nessa mandala aqui é aquela coisa de sair da zona de conforto, fazer outras situações, outras coisas que você faz, para você se sentir um pouco mais assim realizada. Então, é, mudar a forma de você ver as coisas sobre outros aspectos é muito importante para você. Então, por isso que você faz, às vezes, cursos variados, porque você não quer ver a mesma coisa de uma mesma forma. Você está vendo sempre cursos de formas diferentes, da forma com que você busca mudar a forma de você ver aquela situação de formas diferentes, para ver se chega no mesmo patamar, porque é o lado mais da razão do que da emoção. O lado da ciência, né? Então, tudo tem que provar, né? E Sim, aí, como a gente tem aqui o verde e o azul, né, predominantemente nessa mandala, a gente trabalha o quê? O equilíbrio entre a razão e a emoção mais uma vez. Então, quando você tem este equilíbrio, você consegue ter realmente a decisão daquilo que você busca na sua vida. Aqui fala assim que o momento principal agora é você trabalhar aquilo que faz você se sentir feliz, tá? Essas serpentinas aqui com os cristais, ela mostra assim, tenta procurar ver o lado positivo da situação. Procura ver o lado que realmente traz mais alegria. Para você realmente focar nisso e você conseguir realmente atingir o objetivo principal da sua vida, né? Que é trabalhar esse lado do financeiro, o que é bom, de repente, que você faça no dia a dia, que faça com que você melhore na parte financeira. Quais tipos de conhecimento que você tem que vão trazer esse tipo de rendimento financeiro? Comece a analisar porque você tem isso daí. Entre a razão e a emoção, você tem muito equilibrado. Você consegue trabalhar essa parte perfeitamente em você, tá? Então, mediante o que você me falou, é isso que a soma dela mostra, que é totalmente diferente do que a análise que eu fiz a outra. O foco dela era outro. Então, essa mandala vai ter outra conotação totalmente diferente, tá? uhum. Então, pela análise, é isso, tá, Juliana? Agora, pela análise da autora do livro, nessa mandala número 25, pela análise da autora, vamos ver o que ela fala aqui. Eu não me lembro de cor, mas ela fala o seguinte, ó. Ela fala que é a consciência da tentação, chama. Fala assim que é o caminho que representa o grande teste da alma evoluída, cuja caminhada já está adiantada. Ativa o livre-arbítrio com muita intensidade e proporciona aquilo que pode tirar o buscador da sua busca. Os poderes da imaginação, presentes no estágio anterior, crescem, e quem se deixa envolver por eles torna-se vítima e escraviza-se. É momento de imaginação e verdade, e só uma escolha correta ajuda a escapar do perigo que este caminho representa. Ou seja, precisa realmente focar no objetivo principal. Você fala assim, eu gosto mais disso agora do que aquilo. Então aqui fala o seguinte, o momento agora é decidir mais pela razão do que pela emoção. Não é decidir pela emoção agora. A gente já viu vários símbolos ali na nossa mandala que simbolizam isso. Porque é a tentação, né? Então a gente tem que escolher o quê? Aquilo que tira um pouco da tentação e faz o caminhar seguir para a evolução. Fala também sobre produz atrações variadas pelo sexo oposto. No caso, você vai ficar sempre bem com seu marido, isso é ótimo. Lá vem estado de consciência que acelera a manifestação das imperfeições da alma e suas limitações diante do desejo. A verdadeira natureza humana, que busca melhorar, que é o que você faz sempre, mas não acha fácil, é testada com grande intensidade neste momento da sua caminhada evolutiva. Essa mandala representa, portanto, o momento de viver o grande teste da alma. É o momento de você dominar
as tendências do corpo e controlar as suas energias. A mente não consegue fazer uma correta conexão com Deus e não consegue ser ajudada na hora que tomar a decisão final. Mas, sobretudo, você está no caminho certo porque você está no caminho do meio, né? Do equilíbrio. Aqui fala para você se preparar para uma grande tentação. Então vai vir uma grande prova para você em breve, tá bom? Para você decidir. Aqui fala que pode ter algumas confusões ao seu redor para você decidir sobre isso. Que com o oráculo está falando outras informações, tá? E cuidado com furtos, tá? Pode dar atenção com relação a isso, saindo essa mandala aqui para você. Atenção ao verbo, atenção a essa região da tireoide, tá bom? E alguém exerce domínio espiritual negativo sobre você. Então, forçar justamente trabalhos com sodalita nessa região aqui da garganta, tá? Que você gosta de falar, de repente é um poder que você tem forte nessa região. Cuidado, principalmente nessa região, tá bom, Juliana? É o que essa mandala tá falando para você. Ah, tá. O que bom? acontece? Eu cheguei a uma conclusão, né, minha, né, assim, de que essa minha busca muito por conhecimento, na verdade, é autoconhecimento. Eu quero sempre é, entender sobre mim, minhas origens. Eu sempre corri atrás dos meus antepassados. Eu sempre fui atrás dos meus parentes, inclusive, que eu descobria e tudo, sabe assim? E eu quero entender mais sobre isso e sobre também minha espiritualidade. Então, é uma conexão que eu faço, assim, no fundo, é para eu me autoconhecer, né? Então, tudo que tem conexão e que eu posso também me autoconhecer dentro de cada coisa que eu faço, né? E, ultimamente, o que acontece nos últimos anos? Na verdade, desde criança, eu tive uma tendência a ter anemia. Então, é perda, né, de energia. E nos últimos 4 anos eu descobri uma anemia, né, que eu não tinha já há bastante tempo. Mas eu sempre tomo sulfato ferroso. E eu tenho que descobrir um sangue oculto aqui, que os médicos estão dizendo, eu vou fazer até colonoscopia, que eu tenho dores bastante abdominais, estou tratando uma gastrite. Então, com essa questão financeira, que eu não estou prosperando tanto, eu sinto que está ligado também, né? Que como se eu estivesse Exatamente, tendo tá? perdas financeiras, né? E realmente, todas as vezes que eu faço uma consulta de oráculo, de cartas, está me dizendo que eu vou ter uma aprovação grande agora ligada a dinheiro, que eu vou ter perdas, eu não sei do que, mas que eu vou ter que me preparar, que eu vou passar por um teste. Então, isso está me preocupando um pouco. Então, assim, você viu que saiu também na sua mandala isso, né? Sim, sim, sim. Então, assim, E preste essa atenção, não é que semana, vai acontecer, mas é prestar atenção, que você está sendo orientada. Então, a partir do momento que você está sendo orientado, você tem a opção de você ter o livre-arbítrio e você mudar essa situação. Não significa que vai acontecer de fato, significa que você tem uma tendência a acontecer. Então, preste atenção, não vai dar, né, deixar a bolsa aberta, deixar, sabe, coisas que você costuma fazer, às vezes, sei lá, né, tô dando um exemplo, não tô falando que você faz isso, mas, de repente, você pode estar, de repente, muito tranquila com uma situação, preste atenção mais neste momento agora, né, principalmente nesse Mercúrio retrógrado, né, que a pessoa pode perceber uma coisa e você fala uma coisa, a pessoa entende outra, e enfim, né. Então, até dia 7 de abril aí, nós temos que focar bastante nessa parte para até dia 7, pelo menos, você tem que ficar bem atenta com relação a esses aspectos, tá, Juliana? ah, sim, entendi. O E retrógrado tá aí. essa semana minha energia caiu muito. Eu peguei, não sei se é uma virose aqui, que foi antes de ontem, eu passei o dia inteiro de cama. E é interessante que uma profissional aqui do Aura, ela abriu para mim a mesa radiônica, né? E ela viu que a minha energia estava 70%, mas ela disse mesmo, ó, cuidado, sua energia pode cair, então até amanhã, assim, se você perceber, falou para todos que ela abriu, né? Fica mais quietinho, descansa. E realmente, no dia seguinte, eu tive febre. Fiquei o dia inteiro de Então, cama. tá vendo? Eu ainda A tô me minha anestesia é recuperando. fantástica, né? A anestesia é fantástica, né? É Então, verdade. assim,
fica cuidado. Ó, cúrcuma é muito bom, própolis também é muito bom, né? De repente você colocar cúrcuma na comida, né? Ralar um pouquinho para colocar em cima da comida. Você pode colocar até pozinho mesmo de cúrcuma. Eu gosto de tudo natural, né? Nada de Ah, eu pó. uso muito na minha comida. Cúrcuma, eu uso várias Então, coisas própolis na minha também comida, com assim. água. Colocar 10 gotinhas de própolis na água, tomar todos os dias. Isso aí fortalece bastante a imunidade, tá bom? Ah, Igual maravilha, eu vou eu colocar, eu tenho, tenho. né? Eu tenho problema de imunidade, então eu tomo B12, né? Tomo todos os dias na hora do almoço B12 e ajuda Aham. bastante. Então faz isso. Ah, Se legal. cuida Eu muito, tomo tá? complexo Principalmente, B. ó, na garganta. Olha, você gosta de falar bastante, preste atenção nessa parte. Você viu que saiu bem no oráculo, né? Tomar cuidado com a garganta. De Sim. repente, fala menos e mais. Preserva um Ah, pouco sim. do momento seu agora, sabe? Porque às vezes você pode. Você tem que preservar aquilo que a gente gosta. Se falar para mim assim, ó, Sim. preserva o poder da fala, eu vou tentar fazer o máximo possível coisas escritas, não vou ficar gravando tanto áudio, vou preservar um pouco mais. Então, cuidado com a fala. De repente, colocar um cristal de sodalita aqui na região, sabe, para ativar, para deixar sempre potencializado. Sodalita é muito Aham. bom para isso, tá bom? Faz isso. Se cuida. Tá ótimo, muito Vai te ajudar na obrigada. parte do seu financeiro também, porque quando você está bem equilibrada, a gente viu, né, que o seu lado do equilíbrio entre razão e emoção está bom. Então, só focar numa coisa que você gosta, trabalhando a sua garganta, para você potencializar essa região e fazer realmente o que você gosta, colocar no papel, sabe, detalhes daquilo que você realmente deseja, vai te ajudar bastante na concretização do que você está buscando. E cuidado com as Sim. tentações. Você viu que você escolheu justamente a mandala da tentação. É, eu sinto que eu tô travada, eu não sei o que acontece comigo em muitas coisas. Por exemplo, um exemplo simples. Eu não tô conseguindo organizar e limpar meu quarto. Tudo me leva a fazer outras coisas, eu não tô conseguindo. Aí eu falei, hoje eu vou quebrar isso, eu vou limpar, arrumar todas as coisas. Eu tenho uma biblioteca na minha casa, né? E o meu marido. Então, até no meu quarto tem as prateleirinhas aqui de umas coisas que eu tenho que limpar um por um dos livros, tem minhas roupas, eu tenho que limpar minha arara, tem muitas coisas aqui, eu tenho muita coisa que eu tenho que organizar. Eu falei, não, gente, não é possível que isso tá me consumindo já. Eu não consigo, eu limpo Então, todo o faz. resto da casa, mas o meu quarto algo me trava. Quando eu vejo passou o dia, eu não consegui. E é todo dia essa meta que eu não consigo. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, você tem que começar a fazer a- as coisas uma coisa por vez, uma coisa pequena por vez, e as coisas vão caminhando melhor, entendeu? Senão fica o negócio da procrastinação, né? Pedro Lopes falou Eu aqui da tenho Isabela feito Martins. isso, é engraçado, eu tenho feito isso, uma coisa de cada dia. Eu já botei isso na minha meta diária. Mas a questão é o meu quarto. E dizem que roupas, coisas mais pessoais, tá muito ligado à nossa prosperidade, né? Que a gente tem que fluir nisso. Entendi. Realmente, tem tudo a ver com a prosperidade. Quando você começa a fazer essas coisas, né? Começa a realmente fazer as coisas que você percebe no seu dia a dia, é, aí você começa realmente a desenvolver melhor, né? O seu dia a dia, começa a melhorar o seu aspecto financeiro, né? O equilíbrio faz com que você Verdade. pense melhor e você equilibra melhor o seu dia a dia, né? Eu não Por entendi por exemplo, que que o vem Lopes visitas na colocou aqui minha casa, vem da Isabela visitas Martins, aqui. por que as pessoas já se enganam. Não entendi essa mensagem, Pedro. Explica, por favor, melhor aí. Não entendi o que o Pedro escreveu aqui. Isabela Martins. Não entendi. Acho que você deve ter colocado a informação por engano, né? Então, Juliana, é, Eu é consigo aquele limpar negócio, toda a minha assim, casa, mas o meu quarto é que é a questão. Por exemplo, vem visita na minha casa. Quando vem, né? É muito difícil vir. Mas quando vem, todo mundo fica impressionado como a casa tá limpinha, tudo organizado. Mas eu fecho o meu quarto. O meu quarto eu não consigo deixar tão limpo e organizado. É começa a interessante focar isso. por ele. Começa a focar por ele, né? Começa a ele começar a fazer alguma coisa pequena, depois com o tempo você vai mexendo,
De repente fazer uma radiestesia também lá, né? Se você quiser depois chamar para fazer um trabalho lá na sua casa, você me chama que eu também faço trabalho de radiestesia e faço limpeza energética também, tá? Se você quiser Ah, depois tá você me bom. chama que eu faço também esse trabalho, tá bom? Interessante, Pode tá ser que bom. tenha uma coisa no seu quarto que você não está sabendo. É Cometria, por exemplo, verdade. tá? Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Muito Gratidão, obrigada. viu? Gratidão. Tudo de bom para vocês. Gratidão e muito prazer, viu? Adorei. Imagina. Eu não entendi aqui. Olha, agradeço por você participar, tá bom, Juliana? Obrigada por você compartilhar sua vida aí. E gratidão por tudo, viu? Eu que agradeço enormemente. Beijo para você. Beijo. Pedro Lopes, a menina Bela Martins só brinca com os sentimentos das pessoas e não sou um. Primeiro, Eric do Aura. Não sei quem é essa pessoa. Desculpa, Pedro, não conheço, viu? Não conheço quem é essa pessoa. Se ela foi expulsa, deve ter um motivo, né? Mas, bom, eu não fui expulsa, né? Eu tô aqui. Não sei quem é a pessoa, mas assim, para mim não me importa se ela foi embora ou não. Para mim, o importante é que vocês estão aqui comigo, né? E 2 horas da tarde, como tem pessoas ainda que querem fazer, eu tenho agora atendimento para fazer, agora 11h30, vou ter que encerrar a nossa live agora. 2 horas eu volto para complementar. Eu ia fazer outro tema, mas pelo jeito aqui tem mais gente que quer fazer, né, sobre a análise da mandala, que é o Maurício, né? Pelo jeito aqui não é Maurício. Era o Maurício que queria fazer. De repente a gente faz uma outra live. Eu faço uma mistura. Faço bem bolado, né? De mandala de. Também quer girassol? Então faz o seguinte, entre as 2 horas, que eu vou criar agora uma live, tá? Vou criar agora lá, colocar no Aura, para informar que eu vou fazer essa live e eu vou fazer mais tarde, mas vou fazer as 2 horas, que acho que me veio aqui, faz 2 horas, tá bom? Vou fazer 2 horas. Então, acho que o pessoal depois vai querer ser mais tarde, né? Ah, obrigada, Juliana. Obrigada por uma vinha mágica. E aí, o que a gente pode fazer? O que vocês acham de tema? Olha, eu trabalho com numerologia, eu trabalho com leitura de cartas, com radiestesia. A gente pode fazer uma numerologia e uma confirmação através da radiestesia também. O reiki eu vou fazer na segunda-feira, tá? Para começar bem a semana. Trabalho com as mandalas, se vocês quiserem também fazer análise de mandala de novo, né? Que bom que ajudou, Juliana. Agradeço mesmo pela sua participação, viu? E sucesso aí na sua busca. Viva cuidado com esse quarto aí. Se precisar de ajuda, depois você me faz. Então, me chama aqui lá no privado, que tem os serviços. Dá uma olhadinha nos serviços, tá bom? Tá com promoção até o final do mês. É da 31 agora. Então, aproveita a promoção. Alguns até com 20% de desconto. Então, aproveita, tá bom? Eu sei que você tem muitos cursos, mas às vezes a gente precisa de outra pessoa de fora fazer o nosso trabalho. Né? Eu também tenho muitos cursos, mas às vezes eu tenho que pedir para pessoas de fora fazer para mim alguma coisa, porque não adianta, né? E não pode fazer sozinha, né? E fico à disposição aqui para vocês, tá bom? Sugestão de tema, agora às 2 horas. Vocês querem fazer mesmo uma mandala ou vocês querem fazer alguma coisa diferente do mandala? O que vocês acham? Daniela de Souza. Estou encerrando minha live. Já, olha, vou fazer o seguinte: eu vou colocar mandalas, na hora a gente vê o que a gente vai fazer, tá bom? Eu preciso realmente encerrar. Beijo a todos. Gratidão pela participação e até mais tarde. Tchau, tchau.